Bom dia a todos, bom dia irmãos, bom dia aos visitantes, bom dia a quem nos ouve também pelo YouTube, pelo nosso canal. É muito bom estarmos aqui falando de Deus, estudando a Palavra de Deus. Afinal, aqui é uma escola para nossas vidas, para nossa vida espiritual. Vamos, irmãos, abrir agora as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 28. Só para dar introdução ao nosso assunto de hoje de manhã, Atos 28. Vamos ler o versículo 26 e 27. Atos 28, versículo 26 e 27. Vamos à leitura. Dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e eu os cure. Citação de Paulo em Roma, nós estudamos isso há poucos meses atrás, quando Paulo foi a julgamento em Roma. Ele foi inocentado e ficou pregando, morando numa pousada, recebia muitos moradores da região, ali na sua pousada, e falava do Evangelho, pregando a Cristo libertamente. Muitos criam nele, criam no que ele pregava, na palavra de Cristo, só que muito considerava a palavra dele como desconexas. Eles não criam naquilo. E foi uma citação que Paulo fez. Bem se dizia o profeta Isaías, e ele citou essa passagem. Vai este povo e diz, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. O assunto que gostaria de trazer nessa manhã é a cegueira espiritual. É muito atual hoje em dia, por mais que foi citado por Isaías, naquele contexto, pregando ao povo. O povo não conseguia enxergar a verdade de Deus. Depois Paulo passou por isso também, 2000 anos atrás, pregando para o cidadão ali romanos e a todos quanto vinham ter com eles, pessoas de outras etnias também. E nós sentimos isso hoje também, a cegueira espiritual. E ao decorrer desse estudo, nós vamos perceber o que faz a gente enxergar a luz em meio às trevas. Porque a cegueira espiritual nada mais é do que viver em trevas. Você não tem a visão clara para a sua vida espiritual. E Jesus curou tantos cegos, fisicamente falando. No Novo Testamento, que a Bíblia comenta, que me lembro, seriam uns 4 cegos, mas tem muito mais que ele curou. Tem o cego de Jericó, o Bartimeu, tem o cego de nascença em Jerusalém, que Jesus curou, tem os 2 cegos que também estavam no caminho de Jesus e ele curou, quem buscou ele com fé. E a palavra de Deus é bem clara em deixar registrado a cura que Jesus fazia fisicamente para o povo. Só que ao decorrer do estudo, irmãos, vamos ver a cura espiritual que acontece na vida de cada um. E nós que estamos aqui, nós que cremos em Cristo, nós passamos por essa cura espiritual. Nós passamos a enxergar a luz ao meio ao pecado que temos, que cometemos, que vivíamos na prática. E cada um de nós temos a sua história para contar, né? A nossa história. Se cada um subir aqui na frente, temos as histórias, talvez daqueles que se converteram mais tarde, possa falar mais vividamente de como foi a sua experiência com a sua cegueira espiritual. E a Bíblia fala que bem-aventurado, né, aquele que lembrar do Senhor na juventude, porque às vezes ele livra de muita cabeçada na vida, muito sofrimento nessa vida carnal. Então todos nós temos uma história para contar de como fomos curados dessa cegueira espiritual. Porquanto o coração deste povo está endurecido e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam. No versículo 27, está falando sobre isso. Nem do coração entendam e se convertam e os cure. Mas nós, como os evangelistas,
Nós vamos deixar esses empecilhos fechar nossas bocas? Essa cegueira espiritual que existe, essa negação da palavra de Deus, dos nossos amigos, ou de quem nos rodeiam, ou daqueles que nós convidamos, nós vamos deixar que isso impeçam que nós continuemos o trabalho que temos lá da nossa igreja em Botucatu, que temos aqui na praça, ou que temos aqui dentro do nosso prédio? Não, isso nós não vamos desanimar, irmãos. E é isso que nós vamos estudar agora na nossa passagem, nosso texto base. Nós vamos abrir em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. O estudo nosso é um estudo expositivo do versículo 1 até o 18, nós vamos fazer. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, 18. Esse texto é muito rico. Ele vai demonstrar, desde a cegueira espiritual, passando pela cura, como fazemos para pregar, o que tem que fazer a pessoa para passar a enxergar nesse texto. E vamos também, irmãos, ao decorrer do texto, as lutas que, depois que você passa a enxergar, ter uma visão clara da salvação, do que Deus espera para a tua vida, as lutas que nós passamos nesse mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, 18. Vamos à leitura, irmãos. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Eu acabei de falar. Nós vamos desfalecer, vamos desanimar, vamos entregar nossas espadas, nossas armaduras, falar, eu não luto mais nesse mundo, Satanás já dominou. Mas vamos continuar. Versículo 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A cegueira espiritual do mundo está acontecendo porque existe muita mentira no meio evangélico, muita falsificação da palavra. Existem muitas placas de religiões, existem muitos líderes espirituais que estão levando a mentira e usando a vulnerabilidade do povo, a simplicidade. A Bíblia fala sobre isso, né? Para não vos enganarmos com as vãs doutrinas de pessoas que querem te levar no engano, dominando o conhecimento. Falsificando a palavra de Deus. Note que a palavra continua sendo pregada. A Bíblia é clara. Nós temos a Bíblia clara com a palavra de Deus, que algumas religiões adulteraram algumas passagens para enganar o povo. Só que ainda ela se mantém firme a palavra de Deus. Inclusive a grande Babilônia, ela ainda não alterou muitas passagens que a Bíblia tem lá. E Deus não permite isso, que vai acontecendo isso. Porque a verdade tem que ser continuada pregando com a palavra de Deus. Agora, versículo 1. Por isso, tendo este ministério é de Deus. Por que nós escolhemos fazer parte desta igreja? Já parou para pensar? É porque você nasceu aqui? Por que você faz parte daqui? Acredito, irmãos, que nós estamos aqui louvando a Deus, cultuando o nome de Deus, porque esta igreja é de Cristo, nós pregamos. Este ministério é de Deus. E nem todos conhecem isso, irmãos. Nem todos sabem da importância que existe esse nome igreja, que a Bíblia fala, a igreja de Cristo. Então, um pequeno ponto para quando nós iniciarmos um debate, uma conversa, nós percebemos que as pessoas não dão valor à igreja. Até mesmo das suas igrejas por aí, né? Esses ajuntamentos que tem por aí. É uma falta de entendimento da pessoa não saber dar o valor à igreja. O que representa a igreja? Então, quando você vai conversar com alguém, tenta mostrar a importância que é a igreja de Cristo, que é a noiva de Cristo. A igreja não existe à toa. E aqui fala, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, mostre para as pessoas o valor da igreja, a igreja de Cristo. E com isso, depois você prega o verdadeiro evangelho.
E que é o que eu falei, nós estamos aqui porque nós sabemos que pregamos a verdade. E aqui nós estamos falando. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Nesse mundo evangélico todo, não tem muitas coisas que vocês se envergonham só de ouvir falar que acontece. Entendeu? Só que, olha, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Você teria coragem de pregar Cristo sabendo que a sua igreja está falsificando a palavra de Deus? Uma doutrina errada? Nós andamos com a verdade, então nós temos que falar da verdade. Eu vou ler uma passagem aqui rapidinho, dentro desse contexto, Romanos 10, 13 e 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como que, pois, que invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Olha a importância de nós abrirmos a boca e pregar o evangelho. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. As pessoas precisam de ensino. A nossa igreja precisa de ensino. E que Deus abençoe aqueles que tiram tempo para preparar o evangelho, a pregação para trazer aqui. Ou aqueles que pregam lá fora, aqueles que pregam na sua casa. E todos nós aqui temos o conhecimento da verdade para levar a palavra adiante. Levar essa palavra, irmãos. Não desfalecermos, porque o inimigo está tampando os olhos das pessoas que nos ouvem. Vamos continuar no versículo 3? Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Notaram, irmãos? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, ainda se ele está encoberto, para os que se perdem está encoberto, por causa da cegueira espiritual. O evangelho não vai ser dito a todas as nações, povos e línguas? Nós não estamos abrindo a boca, levando a palavra? E Deus vai dando aquele tempo para a pessoa ouvir a palavra. Vocês percebem isso na vida de vocês, dos amigos, dos parentes, dos antepassados que foram? Deus vai dando tempo para ouvir. Mas para as pessoas que se perdem está encoberto o evangelho, porque está cega espiritualmente. Ela ouviu falar de Cristo, mas as pessoas estão enganadas com falsas doutrinas, que tem que ser bonzinho, que tem que fazer isso, que tem que dar dinheiro, que tem que ajudar os pobres. Se fosse assim, todos os milionários estariam salvos, porque eles poderiam fazer isso e fazem, eles fazem ajuda. Só que ganham a glória aqui na terra, irmãos. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui já notamos o ponto que Jesus é a imagem de Deus e Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para não enxergar a luz, que é Jesus. Então já temos uma introdução aqui que Jesus é a luz que cura a cegueira espiritual. E nós temos também um ponto que nós falamos, que é da falsa doutrina, da falsificação da palavra. Falsificação da palavra que atrapalha ver. Nós temos aqui o Deus deste século, que todo mundo sabe quem é, que bagunça até dentro da igreja, bagunça a sua vida, bagunça a nossa vida. Se nós deixarmos acontecer, ele bagunça e ele deixa nós cegos. E ele tira até cristão dentro da igreja por falsas doutrinas. Agora, por que está acontecendo isso, irmãos? De pessoas ao nosso redor se perdendo, sendo que a mensagem é falada, que eu acabei de ler lá no versículo 3. Por que está acontecendo isso? Será que nós estamos falhando em algumas coisas? Aqui nós lemos sobre a falsificação que acontece e sobre o Deus desse século cegando o entendimento. Mas vamos juntar alguns pontos aqui que nós possamos estarmos fazendo ou deixando outras pessoas pregar para os nossos amados, os nossos parentes, aqueles que nós convivemos. Juntando alguns pontos. Falta de pregar a verdade. Será que às vezes nós não estamos entrando em debates muito
controversos, debates que não convêm aos incrédulos? Será que nós não chegamos lá fora e ficamos debatendo não pode abortar, não pode ter 2 mulheres, não pode separar, divórcio? Será que nós não estamos fazendo muito isso ao invés de simplesmente pregar a luz? Porque depois que o Espírito Santo entra na vida da pessoa, a pessoa enxerga a lei moral dentro de si. Falta de pregar a verdade. Às vezes nós estamos começando errado, erroneamente. Nós podemos estar espantando um parente nosso do Evangelho. Vocês percebem que às vezes convidamos e não vem? Simplesmente não vem? Por quê? Será que nós estamos escandalizando, dando um mau testemunho, que pode acontecer também? Um simples respeito ali dentro da sua casa, um jeito que você responde lá seu avô, sua avó, seu pai, a sua mãe, com grosseria, com falta de amor. Será que isso pode estar também distanciando a pessoa de Cristo? Ou será que nós estamos, na verdade, quietos, simplesmente deixando outras doutrinas, que é o próximo ponto que eu coloquei aqui, doutrinas confusas, falsas doutrinas, agir na cabeça das pessoas? E as pessoas se levam por doutrinas erradas, às vezes porque nós não estamos falando a verdade. E a verdade não é essa placa da igreja. A verdade nós vamos ver logo mais o que cura a cegueira. E é o que você tem dentro de você. Você enxerga a luz dentro de você. Eu vou abrir um parênteses para fazer um comentário. Esses dias eu comentando com a minha esposa, comentei sobre meu filho, falei assim, ele está diferente. Ele está, mas nem pensando no lado da conversão que aconteceu. Mas assim, ele está diferente, ele está com uma... Eu coloquei a idade, né? Ele está com uma idade mais agradável, ele está mais obediente, você fala, já faz uma vez só, está fazendo, mais companheiro. Aí ela comentou assim, ele se converteu, ele teve uma mudança dentro dele. Isso aí é nítido, a pessoa passa a ser mais amoroso, a obediência. Eu acredito que a idade também, assim, melhora o diálogo, talvez, né? A mente é mais clara em entender, compreender algumas coisas. E se Deus quiser que continue assim, né? Abençoando a vida espiritual. Então, isso que acontece de dentro para fora, essa mudança de vida. Então, às vezes, nós estamos distanciando as pessoas lá fora da forma como estamos debatendo no nosso serviço. Debatendo, pode isso, não pode aquilo, pode isso. Nós colocando o evangelho dessa forma, nós se tornamos presos ao pecado, entende? Presos ao mandamento. E o que a Bíblia fala? O que Paulo deixou escrito? A palavra de Deus inspirada. Que nós estamos livres, nós somos livres. Nós não estamos presos à lei e nós não estamos presos ao pecado. Nós somos livres. E foi um debate que tivemos também no caminho da nossa viagem sobre isso. Sobre comparar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. O amor de Deus cobre tudo, só que essa mudança ela vem lá do amor dentro de você. Realmente, Deus amou todo mundo. Ama a mim, ama você, ama o mundo. E deu o seu Filho por amor. E quando você aceita isso, dentro de você há uma mudança muito grande. Então você vai deixando as coisas, aquele pecado todo. Você vai deixando a cegueira de lado e vai enxergando o que Deus quer para a tua vida. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Essa é a simples mensagem que nós pregamos, é a mensagem da cruz de Cristo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. E olha que o homem é egoísta. Porque se deixar o homem falar ou escrever um livro, ele vai escrever dele. É sempre ele, as vantagens dele, é o que ele sabe fazer, é ser melhor que todos. Não é isso, irmãos? Então nós não pregamos a nós mesmos, aqui está falando, que Paulo deixou escrito, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, é o que João Batista disse, né? Que diminua eu para que Cristo apareça.
Então, todo pregador que não apareça, mas que Cristo apareça em sua vida. É isso que nós devemos testificar, irmãos. Porque no reino de Deus, o exaltado será quem? O humilde. Bem-aventurado o humilde, porque será exaltado. O reino de Deus é totalmente ao contrário do que o mundo prega. É o menor, é o maior no reino de Deus. Continuando o versículo 6. Preste muita atenção nesse versículo, que é o ápice da mensagem. É aqui que os olhos se abrirão. É aqui que nasce a luz no coração do ser humano. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irmãos, trevas você não enxerga nada. E o que tira as trevas é a luz. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então a cegueira espiritual é tirada lá do seu coração com Jesus Cristo na sua vida. Isso aqui é o que Jesus pregou para a mulher samaritana. Se beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Isso aqui é o que Cristo pregou para Nicodemos, que não entendia, que era cego espiritualmente, que ele tinha que nascer de novo para ser salvo. E ele não entendia o que era esse nascer de novo. Aqui nós vemos o processo da salvação acontecendo no íntimo, dentro do coração, iluminando o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando nós passamos a enxergar, vencendo a cegueira espiritual, pela face de Cristo, irmãos. É Ele que cura a sua cegueira. E é Ele também que cura os seus defeitos. E é Ele também que dá um milagre para a sua vida, para a sua doença, para os seus problemas, para o seu desânimo. Quando você tem o Espírito Santo agindo dentro de você, você vive pelo Espírito. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Continuando falando aqui, irmãos, da iluminação que está no coração, pelo conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. No versículo 7 fala, temos, porém, este tesouro que é Cristo, este tesouro que é a salvação, que é a vida, em vasos de barro. No homem, você é um vaso de barro, fraco, frágil, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós temos aqui dentro o tesouro da salvação, nós temos o tesouro do Espírito Santo dentro de nós. Isso aí é para a glória de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, porque nós não temos capacidade de nada. Nós não temos capacidade, irmãos, de dar vida, nós não temos capacidade de acordar de manhã por nossas próprias forças. Nós não podemos curar uma doença. Nós não conseguimos nem proteger nossos filhos direito desse mundo. É tudo Deus que faz por nós. E só um detalhe em nossas vidas, nós temos esse tesouro dentro de nós, nós vivemos como testemunha de Cristo, a verdadeira testemunha de Jeová, e às vezes nós não damos valor. Nós buscamos o que aqui na terra? Tesouros, glórias, poder, enfados, trabalhos, mais do que nós necessitamos, sendo que nós não vamos levar nada. Vocês percebem isso? Que nós corremos tanto atrás de coisas, e às vezes nós... É errado? Não é errado. Conforto não é errado, bens não é errado, mas é para pensar, né? Nós temos um tesouro tão grande dentro de nós, que você pode ver que a sua família é feliz em um apartamento de 40 metros quadrados, ou num sítio bem simplesinho, e às vezes nós não damos valor no que nós temos, e nós queremos mais, enfados. Vocês não percebem isso lá nos famosos? Que querem isso, que é aquilo, que é troféus, que é glória, que é poder, que é mansões, e chega no ápice que não valeu de nada.
Aquilo não é nada. E às vezes nós queremos dar tanta coisa para os nossos filhos. Irmãos, esse debate existe muito nos meus amigos. A gente para e pensa, a gente começa a comparar com nossos colegas que fazem 6 horas de trabalho, ou aqueles colegas que já aposentaram cedo, e começamos a meditar. Nós lá entre nós falamos assim, será que nós estamos certos de fazer 8 horas, de correr para ser promovido, sendo que o colega ali vive diferente? Aí a gente chega a um consenso assim, não, nós precisamos pagar as contas, nós temos que fazer isso, né? Mas porque nós buscamos também, né? Tudo é uma consequência dos atos, né? Então, assim, nós damos demais às vezes para os nossos filhos e às vezes eu não tive tudo isso, você não teve tudo isso. E é uma coisa para se pensar se é isso que vale aqui na Terra. Então nós temos que dar para os nossos filhos, deixar como herança para os nossos conhecidos, nossos pequenos, a palavra de Deus. Porque tudo isso que nós fazemos lá fora, irmãos, é enfado. Todo mundo que trabalha aqui demais ou que corre atrás, é enfado, todo mundo sabe disso. Certo? Que é o que, a consequência do quê? Do pecado. Que Adão e Eva provocou em nossas vidas. E nós levamos até hoje. Vamos continuar a leitura? Versículo 8. Em tudo somos atribulados. Estava acabando de falar sobre isso, irmãos, dos enfados que nós temos. E agora, note que nós pregamos aqui como enxergar a salvação por Cristo, tirando a cegueira espiritual. Mas e a vida do cristão agora é fácil? É fácil? Acordar cedo lá no sábado e na praça pregar. Quando eu morei aqui eu fiz muito isso, né, irmãos? Agora eu não estou podendo ajudar à distância. Nós trabalhamos lá também com o Evangelho. Mas é fácil lá pregar, a pessoa negar um folheto, debater. Nem todos estão preparados para ir lá e falar na praça, né? Abrir a boca, esse evangelismo. Mas continuando, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Porque Cristo nos sustenta. Porque os problemas desse mundo não levam o cristão ao desespero. Dificilmente você vai encontrar um crente que estuda a palavra, que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, com uma depressão lá jogado no hospital. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela cura. Sobre a ansiedade, muitas pessoas estão lendo muito livro, como curar a ansiedade, como curar a ansiedade. Se você abrir a Bíblia, conhecendo o que a Bíblia fala sobre a ansiedade, você vai ver, irmãos, que a ansiedade nada mais é do que você está provocando para o seu corpo, as consequências. E Cristo cura tudo isso, a receita. Só que tem um ponto. Às vezes nós achamos que estamos fortes espiritualmente, mas nós não estamos. E às vezes quando você se sente fraco espiritualmente, é que você está forte. Não é isso que Paulo falava? E na sua vida espiritual, quando você está estudando a palavra, você não tem também os seus altos e baixos? Quando você às vezes distancia de Deus, quando você está um pouco desanimado, olhando para os defeitos ao seu redor, quando você não está olhando para Cristo, não é como se você estivesse sendo levado, fraco, sem força para estudar. Para você preparar um estudo desse, você tem que estudar, você tem que ler a palavra. Então a experiência do irmão que prega aqui na frente é uma experiência diferente de como você estuda na sua casa a Bíblia. Porque quando você vem pregar aqui na frente, acho que todo irmão pregador tem essa experiência. Você bebe a Bíblia. Você além de ter um medo de falar alguma coisa que está errado com a palavra de Deus, você tem um cuidado disso e você busca conhecimento, e alguns buscam até conhecimento com os mais velhos, tirando algumas dúvidas. Você busca a verdade para poder falar, porque é sério estar aqui na frente. Aqui você tem uma responsabilidade, irmãos.
Porque aqui é diferente lá da faculdade, que você tem um diploma, que você está capacitado com uma certificação para poder falar do assunto. Aqui é a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração para traduzir isso aqui que nós estamos lendo. Porque isso aqui, irmãos, se não tomar cuidado, pode ser muito interpretado de modo errôneo. Então, Cristo nos sustenta. Então, às vezes, quando você distancia um pouco de Deus, não estudando, você fica desanimado, sim. E aí, se você começa a olhar o problema dos outros, você às vezes não enxerga os seus, você fica mais desanimado ainda. E muitos saem até da igreja de Cristo. Aí volta naquele ponto lá no início que eu falei. Qual que é a importância da igreja de Cristo? Será que aquele ajuntamento que está na sua casa lá, 2, 3 pessoas, aquilo é a igreja? É o que a Bíblia fala que é? A gente sabe que não é. A noiva de Cristo é a igreja de Cristo. E é onde nós temos a comunhão, nós partimos o pão junto, que fala em Atos, e é onde nós levamos a oferta ao altar, que é o nosso culto a Deus, é o nosso louvor. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque Cristo nos sustenta em tudo. Então, palavrinhas que nós encontramos, frases dos hinos que nós cantamos, que nós tiramos lá de Salmos, de Provérbios, do Novo Testamento. O Senhor é meu pastor, e Ele é meu, é seu pastor, é nosso pastor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é a minha rocha. O Senhor Deus é nosso Pai. E aquele hino bonito que o Ivan e Ivani cantava, que é o Divino Companheiro, não sei, os mais antigos lembram. O Espírito Santo é o nosso divino companheiro, Cristo é o nosso divino companheiro, que está conosco, nos dando força. Vamos correr mais adiante, irmãos, para terminarmos. Versículo 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Isso aqui é a mortificação que nós temos, é o processo da santificação, é aquilo que eu comentei. Nós levamos a palavra de Cristo, o Espírito Santo vai trabalhar no coração da pessoa, ela vai ser uma nova criatura, um novo nascimento, aí ela vai aprendendo a mortificar o seu corpo na vontade do Senhor Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E o nosso corpo é o corpo de barro, é o vaso de barro que habita o tesouro dentro de nós. Olha que passagem maravilhosa esse 2 Coríntios, irmãos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. E não é isso mesmo? Quando nós abrimos a boca falando de Jesus lá, não é um motivo de zombaria, pessoas te rejeitam, você não consegue estar, às vezes, em algum ambiente lá com alguns amigos porque você confessa o nome de Cristo. Você percebe até que alguns amigos não marcam você na sua rede social, porque na sua rede social está cheio de hinos cantando, pregações, versículos, reflexões da Bíblia. São coisas, irmãos, que a sua vida, o seu testemunho de Cristo fala mais alto do que propriamente você. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. A luta da carne e espírito, diariamente temos que lutar sempre contra a carne, para vencermos com o espírito. Quando alimentamos o nosso espírito, vivemos pelo fruto do espírito, que é uma pessoa bondosa, amorosa, longânima, mansa, uma pessoa que não arruma briga, uma pessoa que não fica reclamando de tudo, uma pessoa que não fala mal do governo para provocar o outro. Quando nós alimentamos o espírito, irmãos, nós não ficamos dando indireta para outro irmão, para dar um tapa na cara do irmão só com suas palavras. Quando alimentamos nossa carne, nós vivemos com as obras da carne. E o irmão Luquiari postou um versículo muito interessante hoje. Tudo que brota lá no coração, vocês leram o versículo que ele postou? Fornicação, adultério, inveja, aquelas coisas que brotam lá no coração. E se não tomarmos cuidado, estivermos alimentando a nossa carne, aquilo vai brotando no coração. E vira facção, vira mentira, vira divisão na igreja, vira divisão na família, distanciamento dos nossos amigos e parentes que não chegam ao evangelho, certo? Tudo vem brotando lá do coração. Tudo porque nós alimentamos às vezes a nossa carne. A ressurreição para uma nova vida, versículo 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei.
nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. É isso que nós pregamos, é o que nós sentimos, é o que nós cremos. Nós temos a esperança da ressurreição. Nós temos o mesmo espírito de fé, como está escrito: "Cri, por isso falei". Nós cremos também e por isso também falamos. Por isso que nós levamos a mensagem adiante. Desde quando você se converteu, quando você é novo convertido, você não tem vontade de sair pregando para todo mundo? Oh, meu avô, minha avó, creia em Cristo, você será salvo. Não morra sem Cristo, não parte desse mundo, porque depois não tem mais o que fazer. Não vai existir rezas de missa do 7º dia para tirar você do purgatório, do inferno. A Bíblia é bem clara em falar sobre isso, que crê em Jesus será salvo, tu e tua casa. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Aqui está a certeza da salvação, a fé, a esperança que temos. Para terminarmos, irmãos, passamos para a nossa conclusão, no versículo 15. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Note a palavra de amor, né? Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos. Vamos recapitular tudo que nós falamos aqui, esse processo da cegueira espiritual, do homem que você era também, cego, pecador, não fisicamente falando, mas lá no íntimo, que você não enxergava Deus como Criador de tudo. Olha o processo que nós falamos, do erro que tem nas doutrinas, de como as pessoas às vezes estão distanciando, de como passou pela luz em meio às trevas, pela face de Cristo no coração, que Cristo tira o tampão ali da cegueira, espiritualmente falando. Depois nós vimos, irmãos, a mortificação do corpo, você sendo uma nova criatura, você demonstrando fé, você crendo e repassando para as pessoas tudo que você é, uma nova criatura. E aqui nós estamos falando, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, a graça ela vai multiplicando. É tão bonito aquele pregador que tem vários filhos na fé, já ouviram falar nisso? Tem pessoas que não concordam com isso, né? De chamar meu pai espiritual é fulano de tal. Eu converti com a pregação dele. Mas que a glória não seja para ele, mas seja para Deus, que abriu os olhos da fé através da palavra. Nós temos esse dom que Deus deixou para nós quando pregamos, de fazer com que a palavra de Deus chegue nos corações dos ouvintes, para que abra o coração para enxergar Cristo. Porque não adianta nada, essa vida é passageira. As pessoas estão ouvindo e ela não se entrega a Cristo. Elas estão esperando o quê? Curtir essa vida, curtir o quê? Isso é tão passageiro. Eu tenho um tio que morreu com 50 anos, que ficou atrás de porcarias nesse mundo, mas a vida é passageira. E amanhã pode ser um filho seu, pode ser um filho meu, pode ser um tio, pode ser um vô, um pai, uma mãe. Pode ser você que vai partir desse mundo. E vai levar o quê? Não vai levar nada do que trouxe, do que você conseguiu, porque nós não trouxemos nada para esse mundo também. Então nós temos que multiplicar a graça de Cristo. E o Evangelho é tão simples, não é nada daquilo que é falado, que tem que fazer isso, cerimônia disso, aquilo. É somente obedecer o que Deus quer para a tua vida. Como que as pessoas confundem tudo? E tem o poder de julgar o outro ainda. Eles confundem tudo, o que crê, e ainda julgam o outro que está fazendo errado. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então você acha que está sofrendo muito nesse mundo?
Não é nada, porque a nossa leve e momentânea tribulação, eu acredito que Paulo poderia falar muito mais de tribulação do que eu, do que você, né? Não que nós não tenhamos também tribulações, mas de perseguição. O que nós vivemos de perseguição hoje em dia? Nós estamos aqui com uma rede social gravando o que nós estamos pregando. Até hoje nunca jogaram um ovo podre, um tomate podre em nós, mas tem lugares que não pode pregar, que são atribulados hoje em dia, e talvez isso aconteça em nosso país logo. Mas o que nós podemos falar de tribulação? Uma rejeição de um amigo nosso, que na verdade nem é amigos, né? Nós achamos que temos amizades nesse mundo, mas na hora que o dinheiro acaba, a hora que você não é mais nada nesse mundo de glória, as pessoas se distanciam de você. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, se você sofre pelo Evangelho, amém. Porque isso é eterno. Porque a glória quem vai dar é Cristo na sua vida. Se eu fiz renúncias para ser um crente hoje e estar aqui pregando, renúncias de coisas materiais ou de algumas atitudes, ou renúncias que nós temos que fazer sim em nossas vidas, que Deus seja glorificado e que se Ele está me dando alguma coisa em troca disso, sem merecimento, mas que seja para a honra e glória de Deus. Porque você tem as suas renúncias, eu tenho as minhas renúncias e cada um tem as suas renúncias para falar o nome de Cristo. Certo? E que Deus seja glorificado com isso, com a mensagem dita. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Olha esse fechamento, irmãos. Presta atenção na cegueira espiritual, na cura da cegueira espiritual e na nova visão que você tem em Cristo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não, as que se não veem. Porque as que se veem são temporais. Tudo que você está vendo, temporais. E as que se não veem são eternas. Não precisa de explicar muito isso, que é claro. Tudo que você está vendo aqui, você, meu filho, meu dinheiro, minha casa, meu carro, é tudo temporal isso. Tudo isso pode desaparecer, como aconteceu com Jó. Só que o que nós temos que dar valor é naquilo que não se vê com os olhos, porque são eternas. A visão espiritual não está naquilo que enxergamos, mas sim naquilo que não podemos ver com os olhos humanos. O amor você não enxerga, mas sente. Você não sente o amor? A fé você não enxerga, mas também sente. Eu não consigo enxergar se a minha esposa está tendo fé, se o irmão Murilo está tendo fé, mas eu sinto a fé que eu tenho em mim, porque a fé nos dá o quê? Certeza, nos dá esperança. Nós agarramos na fé. E é importante isso como cristão, que nos dá a alegria de viver. Já parou pensar nisso, que o crente ele tem um sentido para a vida? Tem pessoas, pensa lá fora, irmãos, cada cidadão, cada amigo de vocês, lá na escola, lá na academia, lá no trabalho, a pessoa ela tem um sentido da vida dela e ela agarra naquilo. Já parou para pensar? A pessoa se agarra naquilo e vive. E nós crentes, nós agarramos em quê, irmãos? Qual que é o sentido da nossa vida, a essência? Não é o Senhor Deus, Criador? Não é Ele que nós cultuamos, nós louvamos? Porque se Ele não estiver sendo o sentido da sua vida, tem alguma coisa errada. Se o seu sentido da vida está sendo o seu filho, ou a sua namorada, ou a sua esposa, que você vive em função dela, está errado. O sentido da nossa vida é Cristo. Ele que tem que ser o sentido. Então a fé que nós temos, nós não enxergamos, mas nós sentimos. Nós não vimos a Cristo, mas nós cremos na existência dele, que ele ressuscitou e deixou o Espírito Santo em nosso coração. Por isso que nós não somos mortos espiritualmente. Nós temos o Espírito habitando em nós agora, nós somos vivos. Nós não vimos a Deus, o Criador, mas nós sentimos o quê? O amor dele para conosco. Você não se sente amado por Deus? Pelo fato de ter enviado Cristo para morrer em teu lugar? Para tirar a cegueira espiritual que está em você? Ou você não sente o amor de Deus em tudo que acontece na sua vida? Já parou para pensar?
Começa a voltar 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos. Você começa a ver a mão de Deus na sua vida? Ele proporcionando algumas coisas para você que você não merece? Ou Deus te protegendo aqui, te protegendo ali, ouvindo oração aqui, ali? Que você chega no ponto de falar assim, é Deus que fez isso para mim. É Deus. Eu não esperava isso na minha vida, mas Deus fez para mim. Então é isso, você vai sentindo Deus na sua vida. E esse é o Deus que nos protege, é o nosso Pai. É o nosso Pai eterno. Amém, irmãos? É essa palavra que queria trazer para os irmãos, para mim, que me ajudou muito, fortalecer um pouco a nossa fé e multiplicar essa graça de Deus para o mundo. Que o irmão Daniel tem a palavra.